Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao América no Campo, um programa voltado para o agronegócio, um oferecimento Agiagro, soluções biológicas para a sua lavoura. E hoje, pessoal, um momento muito importante do nosso podcast, recebendo aqui um amigo, jornalista, apresentador, né? E uma pessoa assim que eu gosto muito e que já tenho um contato de longa data com ele, né? E de 2023 para cá fortalecemos mais ainda os nossos laços, né, com o programa que ele trouxe para a TV Paranaíba aqui da nossa região, meu amigo Bruno Marques. Ô, Luciano, que é isso? E é verdade, né? A amizade é de longa data mesmo, né? Longa data. Começou lá na Vitoriosa, né? É verdade. 2018, né? A gente começou com esse projeto de um programa agro, né? Uhum. E aí precisava de um especialista, alguém, né, da área para justamente tirar as dúvidas dos telespectadores, um quadro que a gente montou lá. E aí encontramos aí Luciano Caixeta, professor, né, que agregou muito naquele período, que foi um momento muito especial também, que a gente começou ali, né, o projeto de um programa agro na televisão, né? E deu tanto certo que agora ele voltou, né, tem uma outra roupagem, com outro formato. E assim, a gente vê a questão do quanto cresce, né, Bruno, aqui na nossa região, o agro, né? É verdade. Esse projeto vai fazer quase 2 anos já, né? É o Agro Paranaíba, na TV Paranaíba, na Record. Programa que vai ao ar todo domingo, às 10 da manhã, né? De 10 às 11 da manhã. Eu sempre gosto eu gosto de estar entrevistando, né? Ser entrevistado é um pouquinho diferente, mas é bom. Por você, um grande amigo, né? E aí esse projeto começou através de um convite, né? Como já tinha essa experiência de ter feito um programa agro durante um ano, né? Que a gente fez no SBT. Esse programa era um programa totalmente independente. E aí a TV Paranaíba me convidou para ser apresentador, né, desse projeto inovador. Na verdade, já existia um programa na TV, só que não tinha um apresentador, né? Então, era um pouco mais distante, né? E aí queria trazer mais um programa mais humanizado e tal. E aí eu aceitei esse convite, já vai fazer 2 anos agora, que é um programa muito interessante, porque a gente utiliza toda a estrutura da TV Paranaíba. Então tem as sucursais em Araxá, Uberaba, tem repórter em Brasília, né, Patos de Minas. Então, todos esses repórteres, eles trazem o conteúdo para dentro do programa. Então, isso facilita muito. Antigamente, né? Muito mais difícil, que era eu sozinho, né? E contava com a participação do Luciano. Não, e a gente vê assim, né, Bruno? Quando passa rápido, né, cara? É verdade. Eu lembro que eu gravei os primeiros, né? Então, assim, o Tira Dúvida, né, com você e tal. E assim, né? E já vem essa experiência, né, da Rádio América. Né? Então, o programa, ele surge o nome América no Campo pela Rádio América, né? Exatamente. Então, que é o quadro que você tem toda segunda, né? Segunda-feira, às 9 horas da manhã, das 9 às 10. E uma coisa, né? O que acontece? Quando veio essa questão do América no Campo, né? Ele está fazendo 10 anos agora, porque eu entrei na rádio em 2015. Né? Então, olha para você ver. Já na América. Na América. Então, a convite do Ismael, né? Então, o programa começou em junho de 2015. Então, está fazendo 10 anos que eu estou na Rádio América. E eu também tenho essa proximidade com o Ismael, né? Com todo mundo da Rádio América, da Diocese. E às vezes até acompanho. E é tão legal, né? Assim, falando do seu programa, depois a gente fala do agro novamente, do Agro Paranaíba, mas essa fidelidade que tem, né? Da ouvinte, principalmente a dona de casa, né? Tem aquela dúvida sobre a sua plantação, e você tira essa dúvida ali na hora. Eu acho que isso é que a gente tenta trazer para a TV também. A gente consegue também, através do Tira Dúvidas, que a gente tem esse quadro contigo lá, né? Então, eu acho interessante porque quando vão surgindo essas dúvidas, né? E a pessoa está sentindo isso na pele, tem alguém para responder e de graça, né? Eu acho que acaba fidelizando esse horário e é muito legal. Então, estou te parabenizando aqui também e agradecendo também por essa parceria que a gente tem aí na TV Paranaíba, né? Que é o Tira Dúvidas, né? O telespectador também tem essa possibilidade de mandar a sua dúvida. Não é tão assim rápida, né? A nossa resposta, assim, quanto na rádio, né? Sim. É lógico, né? O imediatismo da rádio é totalmente diferente da televisão, mas a gente fica muito satisfeito porque em alguns casos a pessoa está meio que desesperada mesmo, né? Tá tendo ali, a plantinha está doente, né? Exatamente, tem ali as pragas que vêm afetando as doenças, né? Afetando as plantas, e aí a gente tem um especialista para tirar dúvida, realmente contribui muito. Não, e assim, né, Bruno? A gente vê falar a nível de rádio, né? Você vem do rádio também, né? Venho. Então... Eu trabalhei 10 anos, né, como locutor de rádio. 10 anos. Trabalhei em rádio de Araguari. Eu sou natural de Araguari, né? Só me apresentando aqui para quem não me conhece. Então,
Eu sou natural de Araguari, né? Então, meus tios, a minha mãe também veio da roça, da fazenda, né? Ali no distrito de Amanhece. Acompanhei, né? Meu avô tinha uma fazendinha, um sítio ali, então a gente já convivia muito com o homem do campo, né? E já via realmente essa dificuldade, acho que naquele período era até mais difícil, né, Luciano? Não tinha tanta informação, tanto auxílio como tem hoje, né? As cooperativas, enfim, assistência técnica, né? Rural, que contribui muito. Então, ali eu comecei na rádio, né? Como locutor de rádio, numa rádio chamada Cidade. Uma rádio, ela não existe mais, assim, a frequência dela existe ainda, que é 93,5. E aí fui passando de rádios, vim para Uberlândia, e aí me deu vontade de fazer jornalismo. Falei, já estou na rádio, então fiquei 10 anos como locutor de rádio FM, né? Depois comecei a cursar jornalismo, fiz um estágio na TV Paranaíba, né? Mas naquela época eu fazia esporte, comecei na área esportiva, né? Entendi. E aí também trabalhava na Rede Educadora naquela época era uma rádio AM ainda, hoje está no FM e tal. E a partir daí foi criando, né, essa paixão pelo jornalismo e tal. Então eu comecei como jornalista esportivo. Então eu cobria sempre o esporte aqui da região, né? Contava as histórias aí do vôlei, karatê. Naquela época o vôlei do praia ainda estava começando, estava engatinhando ainda. Isso foi até 2007. Aí de 2007 eu resolvi largar, falei, acho que eu vou para a área comercial. Fui para Ribeirão Preto, na região. E fui ser gerente comercial de uma empresa ligada a meio ambiente, descarte de resíduos e tal. E lá eu cursei pós-engenharia ambiental, né? E aí, né, depois retornei para Uberlândia em 2014, como gerente comercial também de rádios, né? Tive um convite aqui. Então, assim, acho que a comunicação e aí depois agora essa paixão do agro é o que acho que me identifica muito, sabe? A comunicação e o agronegócio está muito assim na veia mesmo, tá na paixão. E o que ela fez? Ela trouxe algo que é da sua origem, né, também, né? Exatamente. Então, do seu avô, da sua mãe, né? E, Bruno, a gente vê assim, né? Por esse período, né, que já tem aí, né, desde 2018, digamos assim, que a gente começou outro projeto, né? Você vê que houve uma evolução em relação daquela época, falar assim, no agro, né? O que você viu que evoluiu hoje daquele programa para o Agro Paranaíba? Do programa que você fala, específico? Ou no do geral, agronegócio? Porque você tem uma visão geral, porque você vai muito, né? Nesses eventos, né? E está sempre cobrindo essas coisas. Então, assim... Eu tenho percebido a questão da própria sucessão familiar, né? Que sempre foi um entrave, né? Uma barreira, né? E eu percebi essa questão das pessoas se capacitarem para voltar para o campo, né? Porque antigamente, como é que é? Você tá na fazenda, vai para a cidade estudar, né? Não fica mais no campo, porque é sempre uma vida sofrida que foi, né, Luciano? A gente sempre teve essa imagem do agronegócio, de quem fica... é da roça, né? Fica na roça e tal. E hoje não, né? Você, como professor, as pessoas hoje, elas saem do campo, vão para a cidade, né? Se capacitam e aí voltam para o campo. Então, eu tenho percebido isso, a questão da sucessão familiar, uma nova visão do agro, né? É um curto período que a gente está falando aí, menos de 10 anos, mas eu senti isso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais interessadas e acredito que também o número de alunos, né? Sim. Eu tenho certeza que aumentou também essa procura pelo curso de agronomia, né? E os cursos técnicos agropecuários, enfim, né? Acho que essa questão, ela despertou ali para que as pessoas entrassem no agronegócio. Quem é do agro agora é chique, né? Tipo assim, tem dinheiro, né? Não, aí mudou passa totalmente. lá caminhonetão, não sei o quê, né? E antigamente o cara falava assim, né? A gente ouvia muito isso assim, ó, eu vou te mandar pra roça capinar, Exatamente. né? Vou te dar uma enxada, né? Então, essa hoje... questão da tecnologia também, né, Luciano? Sim. Antigamente, se você tá falando, vai pra roça, mas os próprios maquinários, né? A questão do trator. Hoje, o trator agora, se não tiver curso, você não opera um trator, né? Então, tem ar-condicionado, tá quase que sozinho, né? Você já deixa ali no computador, se programa, ele faz tudo sozinho ali, né? Já tem o GPS, enfim, tem todo um mapeamento, né? E, Bruno, eu vejo assim, ó, falando a nível de alunos, o perfil, né? Como eu estou há muito tempo na academia, o que a gente vê? Alunos que entraram, né, vamos supor, até 2010, de 2010 a 2015, de 2015 a 2020. Né? Então, assim, hoje eu já tenho, na faculdade, eu já tenho filho de alunos das turmas estudando com a gente. Olha só. Então, e aí você começa a ver, tipo assim, que o cara, muitas vezes, ele não tinha opção, né, de fazer agronomia. Ou era UFO, ou ele teria que sair para outro lugar, né? Então, como nós viemos, né, a Unipac veio com esse primeiro curso de agronomia particular, né? Então, assim, todas as empresas começaram a mandar,
né, o pessoal para isso. Porque às vezes o cara precisava de melhorar a questão de performance, ele precisava do título de agrônomo, né, e não tinha. Às vezes o UFA é integral, né, então quer dizer, e nós trouxemos isso. E aí a gente começa a ver essa evolução, né? Igual, por exemplo, a gente vê lá, né, a questão das turmas até 2015, 2016, ele tinha um perfil mais assim. O pessoal que veio pós-pandemia, eles não vivem sem isso aqui, né? Então, tudo para ele é... Aí agora com a inteligência artificial, ontem mesmo tinha um aluno me mostrando como é que eles desenvolvem um trabalho, tipo assim, eu passo o tema, eles vêm, trabalham com uma parte da inteligência, aí o programa que eles usam, a inteligência cria um podcast, se você quiser, para conversar sobre isso. E ela grava. Né? Então, olha para você ver, né, essa questão da evolução. Mas o que eu vejo? Não perde. Mas essa adaptação a gente vai ter que ter, né? Eu confesso que, principalmente no jornalismo, pensando no jornalismo raiz, né? Quando a gente tem que escrever o texto, senta lá, fica um tempão, né? Você vai lá, faz a reportagem, né? Apura tudo, depois tem que sentar na redação, escreve, às vezes no próprio carro, o repórter, quando já volta de uma reportagem, até aproveita aquele momento ali, né, do deslocamento e começa a escrever um texto e tal. Era muito mais assim, ainda, né? É um momento de concentração. A gente falava que é meio que uma arte, né? Da gente escrever um bom texto, né? E aí, hoje, com a inteligência artificial, meu medo é o seguinte: você vem, coloca o assunto, coloca até, de repente, a reportagem ali, ele já te abre já várias opções, abre um leque que você fala, eu não pensava nisso, né? Não era tipo assim. Então, é um caminho. Eu tô com medo, né? Mas é um caminho meio que sem volta mesmo, porque. Em alguns casos, né, pensando no jornalismo e agora também, você está falando aí da questão do agronegócio, facilitou demais. Né? Muitas pessoas ainda não vou usar, né, ainda não querem entrar nesse mundo, mas, sinceramente, está difícil de não já começar a utilizar a inteligência artificial. Estou com medo porque algumas profissões, Luciano, elas com certeza deixarão de existir. Sim. Eu acredito que sim. Não sei, produção de vídeo, talvez, a questão de produção de arte, né? Você pede uma arte ali, ele já cria para você. Talvez não é daquele jeito que, né, um arte finalista faria, né? É inferior. Mas já te traz uma ideia e, não sei, o medo talvez é porque pode começar a entrar em alguns campos e aí, lógico, né, essas pessoas não se qualificarem, não se capacitarem, vão perder o seu posto, né? E Bruno, eu vejo muito isso porque é o seguinte, eu estive numa feira, né, mês passado e assim, aqui em Indianópolis, né, e os meus alunos foram levar os pais para me conhecerem e foram os ouvintes da Rádio América que estavam lá também, né? Então, quer dizer, o pessoal foi e aí o que eu percebo, né? O pai já está preparando o filho para isso, né, para assumir esse posto, né, na propriedade, né? Só que o menino hoje ele tem uma outra visão totalmente diferente daquele aluno que formou comigo, que ele estava em 2016, 2017, principalmente por conta da questão da inteligência e de outros processos. Igual, hoje, com drone, o que a gente vê? Né? A gente consegue ver falhas de plantio, doenças de plantas, questão nutricional, áreas que estão sendo irrigadas. Né? Então, com o sobrevoo do drone, eu faço isso. E há um tempo atrás, era no pé. Né? Você ia planta por planta e tal. Eu, conversando com o pessoal de uma startup um dia desse, eu fiquei assim, né? Eu falei assim, Luciano, daqui a uns dias, nós estamos desenvolvendo um programa, ele é um robozinho, que ele vai... nós vamos colocar ele na frente do trator. À medida com que o tratorista vai andando, ele vai fazer a leitura da planta, ele vai medir até a taxa de fotossíntese da planta. Então, quer dizer, né, aí corre esse risco. Mas assim, beleza, uma coisa é eu treinar a inteligência para isso, mas tem outra coisa que é isso aqui ainda, que é o olho. Com certeza. É o proprietário ir lá e fala assim, quanto está irrigando? Quanto está... Né? Então, quer dizer, ainda essa questão homem-terra, né, no caso do agro, ela ainda tem que existir ainda. A inteligência vai ser bacana, excelente, mas e as outras coisas? O próprio, aquele que forma em agronomia, né, às vezes ele vai ser um vendedor, né, vai trabalhar nas revendas e tal, mas esse tete-a-tete ali, né, a conversa no pé do ouvido ali do agricultor, trazendo conhecimento e trazendo principalmente segurança, isso vai permanecer, e sempre, né? Então não adianta querer trazer um pouco mais de frieza nesse atendimento, que esquece, eu acredito que isso não vai acontecer.
Falando nisso que você me disse aí, eu acompanhei algumas reportagens também que nós fizemos sobre oferta de irrigação, a questão do drone, né? Sim. E as empresas também vão se adaptando, né? Às vezes tinha aquele pulverizador, né, tradicional que passava, agora não. Ele já consegue fazer a pulverização ali com o próprio drone, né? Então, assim, Isso. E as empresas que antes também, que só vendiam tratores, né, e implementos agrícolas, elas passam também agora a trazer novas tecnologias para poder acompanhar essa inovação, né? E isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente começa a ver, né, essa questão da tecnologia e o quanto ela tem caminhado juntamente com quem, né, com o pequeno, com o médio, com o grande, porque um dia me perguntaram o seguinte: o pequeno produtor, ele faz uso da tecnologia, Bruno, né, por incrível que pareça, às vezes ele faz mais uso de tecnologia do que os grandes produtores. Olha só. Né? Então, porque às vezes na pequena propriedade ele já tem sensores de um monte de coisas, né? E onde ele começa a procurar, e onde ele começa a ver, né? E aí, quer dizer, às vezes a pequena área é muito fácil dele, né, gerenciar, também, né? E gerenciar aquilo ali. Né? Então, assim, a gente vê que essa tecnologia e essa rapaziadinha que está vindo aí agora para assumir o lugar do pai no campo, rapaz, eles têm uma mente muito diferente da nossa. É verdade. Então, e você vê assim, dentro, né, do programa hoje, né, dentro da sua concepção, essa questão principalmente da educação no campo. Né? Então, vamos falar assim, a nível de desenvolvimento, de qualificação, né? O que você acha? Como é que ela tem caminhado? Eu percebo... Você está falando em relação à busca pelo conhecimento? A busca pelo conhecimento. Né? O que você viu, né, ao longo desse... Né, que você tem Porque assim, eu vi algumas matérias muito interessantes. Por exemplo, você levou o pessoal da FAENG, levou, né, onde se trabalha com qualificação dessas pessoas. Acho que essa questão da extensão rural, né, o caso dos extensionistas, o próprio mentor, aquele que consegue estar ali trazendo a informação para o produtor rural, porque ele não quer errar, né? E não pode errar, né, Luciano? Porque ele já sofre tanto, né? O produtor tem aí que contar com aquele que tem café, soja, milho, né, com o preço das commodities, essa oscilação louca, só abrindo aqui um parênteses, né, por exemplo, essa questão do café. Né, só no mês de junho a gente teve uma queda aí de 15% no preço do café. Então, a gente estava com o preço do café lá, R$3.000 a saca de 60 quilos. Nossa. Agora que iniciou a colheita, já começou no estado de São Paulo abaixo de R$2.000. Então, imagina, quando não tinha café, né, tava o preço lá no alto. Agora que tem café, né, o preço começa a cair. Então, o produtor rural tem que lidar com isso, né? Com a questão das intempéries, né? A questão agora do frio. Chega ao frio, vai ter geada, não vai? O que vai acontecer? A questão se ele vai ter acesso ao crédito rural. Né? Tem isso também. A gente está próximo aí à questão do Plano Safra, para ser divulgado pelo governo. As linhas de crédito, taxas de juros, né? Que o produtor está reclamando muito. E até mesmo quando tem o Plano Safra, ele não dá para todo mundo, né? Naquela taxa de juros mais baixa, né? Então, ele tem que, de certa forma, né, rebolar para conseguir manter o seu caminho. Né? E aí, quando ele busca educação, quando ele busca o conhecimento, né, e aonde ele quer chegar, isso se torna muito mais fácil. Eu tenho percebido muito isso. E essa abertura, inclusive, né, para novas tecnologias, acho que o auxílio também das próprias cooperativas, né, que pega ali o pequeno, o médio produtor, né, que consegue trazer talvez uma condição melhor ali na questão da compra de insumos e a questão também de trazer novas tecnologias, né, e até mesmo uma mentoria ali para que o produtor possa se sobressair. Né? E a gente vê muito, igual você falando aí, hoje era 4h30 da manhã, eu recebi um vídeo de um pessoal que a gente trabalha com um programa de mentoria com eles, o que? Ele trabalha com hortaliça, então ele tem couve, alface e cheiro verde. Era 4 horas... ele jogando água, porque a água do poço artesiano ela vem mais quente um pouquinho, né? Para tirar o orvalho das folhas, para a hora que o sol sair, não queimar. Não queimar. Né? Então, 4 horas da manhã, ele me mandou o vídeo, né, jogando água, justamente por quê? Por conta, né, digamos assim, né, da não queimadura das folhas. Então, olha para você ver, o cara, vamos supor, ele pode ter ido dormir meia-noite, que ele estava tentando acudir outras plantas, né, e 4 horas ele tem que estar lá para poder fazer isso. E esse é um pequeno produtor, né? Pequeno produtor. Lógico que um grande produtor ele não vai conseguir, às vezes, fazer, né, ter êxito aí para conseguir evitar com que essa geada afete aí a sua plantação. Eu tive uma reportagem, inclusive foi em 2018, 2019, que teve uma geada muito forte aqui em Indianópolis, né? Sim. E até fiz lá mostrando a questão do café, né? Como foi difícil, os produtores se reergueram, né? Esse cafezal, eles inclusive ganharam uma premiação, né? O melhor café do Cerrado Mineiro e tal.
Então, assim, eu sei que naquele momento, né, deve pintar, lógico, um desespero, né? Tem seguro rural, não tem? Né? E aí são essas as dificuldades que eu falo, né? Justamente que o produtor enfrenta, né? Pensando no clima, crédito rural e tantas outras coisas, né, Luciano? Não, E assim, a gente vê que tem se evoluído muito em relação a isso, né? A tecnologia, mas ainda depende muita coisa do homem lá de cima ainda, né, Bruno? Com certeza. Então... E é bom do programa que todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Você sabe que, Sempre. até confessar aqui o negócio. O dia a gente fez uma reportagem, acho que outro dia assim, 5, 6 meses atrás, da colheita da cenoura. E eu achei tão interessante que eu não tinha visto ainda como é que era feita aquela colheita, né? Achei muito legal. A forma com que era colhida, separada. Então, no programa a gente tem essa possibilidade de aprender, né? E todo dia a gente aprende. Quando faz uma reportagem, conversa, né? O próprio manejo, algumas formas que o produtor ele tem, né? Característica dele mesmo, né? E ele passa isso, então... Esse conhecimento, né? Esse conhecimento, ele se propaga e as pessoas, que legal, aprendi sobre isso e tal. E a gente continua aprendendo também, né? Não, eu gravei esses dias, foi com a Tati, tava gravando sobre os IPs, né? E realmente foi uma aula sobre IP, né? Semente, como é que ela colhe, como é que armazena e tal. E aí, às vezes, eu saio com os repórteres para gravar, eu falo assim, mas esse aqui? E aquele outro? E não sei o quê. Eu tiro a dúvida do repórter, né? Exatamente. Então, mas é muito bom, Bruno. A gente aproveita para aprender, né? Sim. É o momento que tem para... uma questão que a gente teve agora, uma reportagem, inclusive deu quase 400 mil visualizações, só esse vídeo, que foi sobre aquela questão dos javalis, né? O ataque dos javalis, né? Nas lavouras aqui agora. Então, a gente reuniu lá uma reportagem que o Saulo fez, né? A produção da Mariana, do Marcos, assim, toda uma equipe lá. Muito legal. Acho que falar o nome de algum aqui vou ser injusto, porque pelo menos 5 pessoas participam, né? De uma produção, de uma reportagem. Então, a questão do javali. Tem os caçadores, né, autorizados, e aí, quando o javali ele passa de uma propriedade para outra, ele está autorizado a fazer a caça dentro daquele local, né? E aí passa para outro local, ele já não tem a autorização para fazer, né? Para poder atirar e matar e tal. Então, é um problema, né, que precisa ser resolvido. A gente reuniu lá um representante do IBAMA, do IMA, né, o caçador e o produtor. Então, reunindo, mostrando essa cadeia aí, para tentar trazer alguma solução, né? Mas ainda não achou nada viável. Eu sei que tem um deputado aí, inclusive, acho que é do Leonide Bolsas, que está com esse projeto, né? Fez um projeto substitutivo também. Isso, eu vi. Né? Eu assisti a matéria. Na Assembleia, né? Para tentar resolver esse problema, porque até recentemente um amigo meu falou, o javali foi lá, ele planta mandioca, né? Falou, o javali foi lá, comeu a mandioca, comeu a outra, tipo assim, mas não comeu inteira, só mordeu. Cavou, mordeu e tal. E aí foi destruindo tudo, né? Então, imagina, o prejuízo, né? O tempo que você espera, né? Para poder colher, e aí você não consegue realmente ter resultado. É difícil. Bruno. E a gente vê o seguinte, né? Isso para uma pequena propriedade, às vezes, é a plantação que ele tinha, a safra dele para o próximo ano. Né? Então, quer dizer... Né? E, pessoal, e o agro é isso. Acho que assim, né? Se a gente for... Né? Nós temos muito... Né? Nosso tempo já está chegando... ao fim, né? E quero muito te agradecer. Né? E vai voltar outras vezes, né? Para a gente continuar, né? E assim, pessoal, é uma oportunidade muito grande de aprender, né? E todo domingo às 10 horas da manhã na TV Paranaíba, Rede Record, né? Está o Bruno. E de vez em quando aparece minha cara lá no programa dele também, né? Bruno, muito obrigado. É o pico de audiência quando o Luciano aparece ali, né? Muito obrigado, meu amigo. Te agradeço muito a oportunidade, né? E vai voltar mais vezes. Com certeza, obrigado aí, né? Toda a produção aqui do América no Campo, acho um projeto muito legal, né? Que você começou com todo o seu time aí. Fico muito feliz de ser convidado e desejar sucesso e, claro, né? Convidar as pessoas para assistirem ao Agro Paranaíba e assistir também aí o Tira Dúvidas com o Luciano Cacheta. Obrigado. Ok, muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo encontro.